Pessoal, a paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. Estamos aqui hoje com duas convidadas mais que especiais. Yasmin, missionária Cristina. Também minha esposa que está aqui. E nós vamos falar de Jesus, falar de experiência com Deus, vamos falar coisas que nós vivemos e sentimos, né? E eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai nos direcionar. E eu tenho certeza que, através desse episódio, Deus vai falar com muitas vidas, né? Eu costumo falar que Deus já falou muito comigo através de vídeos, né? Às vezes, você está pedindo uma resposta, às vezes um pedaço de um vídeo, um corte que você vê, Deus fala com a gente, né? E eu já vou começar lendo um versículo, né? Tá lá no Evangelho de João, o capítulo número 15. O tema, irmãos, desse nosso episódio é o Deus que usa pequenas pessoas para fazer grandes coisas, né? Está escrito assim, João 15: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, Jesus falou, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiveres na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E já entrando nesse tema, eu vejo que a única forma de Deus pegar uma pessoa pequena, igual eu, igual nós que aqui estamos, e Deus usar essas pessoas para fazer grandes coisas, essas pessoas estão nele, né? Porque muitas vezes tem pessoas que desejam ser usadas, desejam, só que não está nele, né? E se não estiver nele, eu falo por experiência própria. A gente pregando a palavra do Senhor e a gente estando em obediência, em santidade, estando em Jesus, em comunhão com Jesus, é diferente de que uma pessoa, às vezes, até a gente mesmo que está numa fase da vida espiritual, mais ou menos, né? Porque tudo tem seu altos e baixos, né? A gente vai ver lá no livro de Juízes que foram vários juízes. O povo pecava, Deus ia lá, perdoava o povo, levantava um juiz, aquele juiz dava a libertação do povo e Deus, através daquele juiz, dava o quê? Tranquilidade. Só que o povo tranquilo, o que eles faziam? Voltavam a pecar novamente. Isso foi por mais de 15 séculos. Então foi 1500 anos. E assim na nossa vida espiritual. E eu vejo, Yasmin e irmã Cristina, que o próprio Deus às vezes permite. Porque se a gente não tivesse os altos e baixos, a gente já é orgulhoso sendo falho, né? Você imagina se a gente não, né? E agora aqui, eu quero começar com a pergunta, começar com a minha esposa e nós vamos fazer um rodízio. Qual que é a passagem bíblica, meu bem, que você, dentro desse tema que você tem, assim, que você mais gosta? Olha, sobre usar Deus das pessoas, né? Eu já falei de vários personagens aqui que eu gosto muito, como Josué, João, Nery de Pátio. Mas eu gostaria de falar de alguém nessa tarde que está dentro de um texto do livro que eu estou lendo na minha leitura bíblica, no meu estudo, que é Ezequiel. Um dos profetas mais conhecidos pelo capítulo 37, né? Vai falar sobre os ossos secos. Mas o capítulo que eu queria começar falando aqui é sobre o capítulo 16 de Ezequiel. Quando o Senhor começa a falar ali com ele sobre Jerusalém como uma esposa infiel. O interessante do capítulo 16, ele começa a narrar que, como uma jovem, né, que vai passando os anos, ela vai crescendo, ela vai se tornando uma mulher, ela vai se preparando para um casamento e chega o momento dela se casar e ali ela é cuidada pelo marido e o marido ele faz de tudo pela esposa. Comparando, pois, a Jerusalém. Ele faz questão de falar que adorna ela com joias, das melhores roupas. Inclusive, não são qualquer roupas, mas são roupas finíssimas e bordadas, né? Só alguém que realmente possuía dinheiro poderia tratar dessa forma uma pessoa. E mostra ali um marido muito bem sucedido e faz a esposa ser bem sucedida através do trabalhar dele. Ou seja, mostrando que sem Deus ninguém pode nada.
E essa esposa, ele faz questão de falar da beleza, porque o cuidado que ele tem com ela a torna mais bela do que ela já é. Mas vai chegar um momento que ela vai usar essa beleza, vai usar essas joias, vai usar tudo que ela recebeu para se prostituir com outras coisas, com outras nações, com o costume de outros povos, adorando a outros deuses, fazendo totalmente contrário àquilo que ela aprendeu durante toda a preparação de vida dela. E ali vem o castigo sobre Jerusalém, né? Porque o pecado, ele traz consequência. E a Bíblia fala que o salário é a morte. Por que eu citei esse texto aqui? Como pessoas improváveis, o profeta Ezequiel. Nós vamos ver no decorrer da caminhada de Jerusalém que vai chegar um momento que eles vão ser levados cativos para a Babilônia. E antes deles serem levados, Isaías profetizou, Jeremias profetiza e chora dentro da cidade, falando tudo que vai acontecer. Mas depois de todo o caos que acontece, Ezequiel estava ali na beira do rio Quebar, trabalhando, né? E Deus de repente fala com ele. O Deus que usa pessoas improváveis e lugares improváveis. E ele começa a profetizar para o povo que está no cativeiro. Glória a Jesus. Ele começa a lançar palavras sobre aquele povo que estava ali sem esperança, porque já estava passando pela situação de escravidão, já tinham sido arrancados da sua terra. Muitos ali não estavam entre a sua família, porque alguns da família foi levado para um canto, outros para o outro. E o Senhor começa a falar, dizendo que não esqueceu, que continua amando. Aquele mesmo Deus que deu todas essas coisas para a esposa, comparando a Jerusalém lá atrás, ele podia restaurar todas as coisas. E assim é na nossa vida. Quando o irmão Mike falou aqui sobre os altos e baixos, tem dia que a gente está explodindo na fé, mas tem dia que a gente parece que nem crê em Deus, de tão difícil que são as situações que vêm até nós. Tem dia que a gente está fraco, mas é na nossa fraqueza que nós somos fortalecidos pelo Senhor. E o Senhor, ele tem esse cuidado. Então, a passagem bíblica que eu gostaria de deixar nessa tarde é Ezequiel 16. Talvez você esteja recebendo tudo. Tudo está nas suas mãos. E por algum momento a sua mente tem vagado por outros campos que não tem glorificado ao Senhor e está te fazendo perder a promessa do Senhor. Então essa palavra não está chegando a você nesse momento à toa. Ela está vindo para te dizer que o Senhor está cuidando e Ele te deu todas as coisas. Você não precisa de nada lá fora. Nós não precisamos de nada lá fora. Ainda que seja agradável aos olhos da gente, seja bom demais, né? Porque tudo aquilo que é bom aos nossos olhos, a gente quer, mas nem sempre faz bem. E Ezequiel que está profetizando que Jerusalém tinha tudo na mão. Era cidade fortificada, era cidade protegida, mas é uma cidade que falava com Deus e ouvia, mas chega um certo momento que eles começam a falar com outras áreas. E Ezequiel, ele era um homem que antes você não vai ver falar nele. Ele vem totalmente do anonimato e traz uma das maiores profecias, né, para a época. E tem profecias de Ezequiel que ainda estão para se cumprir, misturado, respondendo às profecias de Apocalipse profetizado por João. Às vezes eu fico, passar para a irmã Cristina, às vezes eu fico pensando se Daniel, ela falou que Ezequiel foi usado num lugar improvável, né? Se Daniel, ele tivesse em Jerusalém, eu penso que ele não teria o ministério que Daniel teve. Daniel foi quem foi, porque ele estava num lugar que Deus precisava de usar. Então, assim, Daniel foi quem foi, porque ele foi para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele se propôs em servir o Senhor. E, assim, a gente vê, irmã Cristina, eu vou te perguntar qual é o seu personagem, né, disso que você assim, mais se inspira. Mas, às vezes, eu vi ontem um vídeo, falando de vídeos, né? Um rapaz, ele é amarrado numa cadeira de roda, lá em Santa Catarina. Ele é amarrado assim, e aqui debaixo do queixo dele tinha um negócio para segurar. Ou seja, ele não mexe nada. Até o pescoço dele tem que segurar. E um rapaz estava fazendo ciclismo, se não me falha a memória, achou que muito interessante, fez um vídeo. Ele estava falando assim, você não tem motivo nenhum para reclamar. Você não tem motivo para reclamar. E muitas vezes a gente vê depois que a gente perde. Ele, por exemplo, perdeu os movimentos. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, até para limpar o meu nariz, eu dependo da minha esposa, uso fraldas. E ele falou, não tem motivo para reclamar.
E às vezes eu penso assim, eu vejo que o meu maior defeito, às vezes, é reclamação. E quando eu falo de reclamação, às vezes é aquela reclamação, tava aqui hoje, aqui mexendo aqui com os negócios, pergunta a Verônica, e não dava certo. Toda hora caiu um negócio, o celular, a internet caiu. Nunca caiu a internet. Hoje caiu 2 vezes. Aí eu comecei, falei, nossa, mas eu parar pra pensar, graças a Deus que eu tô quebrando a cabeça, porque se não tivesse, não teria, né, como quebrar a cabeça. Então, assim, e falando pro espiritual, com unção é a mesma coisa, né? Eu vejo Deus usando a irmã, vejo Deus usando a irmã, vejo Deus usando minha esposa, Deus me usando. Muitas vezes a gente não dá o valor devido à unção de Deus. E eu quero agora perguntar à irmã Cristina, missionária Cristina, qual é o personagem bíblico assim, que mais te inspira? Me inspira muito a história de Ana lá em primeiro E outra coisa, aqui não tá proibido falar em mistério, Samuel. tá? Amém. Se precisar de profetizar, pode profetizar. Amém. Em Glória nome a de Deus. Jesus. Eu me inspiro muito, eu sei que são muitas mulheres que tem na Bíblia, né? Esther, Débora, mas eu me inspiro muito em Ana, porque Ana, ela foi uma mulher que teve muita paciência. Ela deixou um grande exemplo para nós aqui na Terra. Ana, ela teve tudo para jogar tudo para cima, mas não, ela foi fiel e ela sabia que ela tinha um Deus e que Deus, no momento certo, realizaria o sonho da vida dela, né? Ana foi uma mulher, como todos nós sabemos, que o próprio Deus, né? O próprio Deus deixou a Ana ser estéril, o próprio Deus fechou a madre de Ana. E o mesmo Deus que fechou a madre de Ana, ela perseverou, esse mesmo Deus abriu a madre dela. Mas ela teve que passar por situações que ela não imaginaria passar. Como foi difícil para Ana naquele momento? Ter uma rival, nós não aguentaríamos. E vendo o sucesso da rival. Vendo sucesso. Rival tendo filhos e ela não. A vida da rival andava e a dela não. Eucana era o esposo dela. Ele casou com Ana, ele amava Ana. E por que veio essa segunda mulher? Para dar filhos para ele, porque Ana não podia ter filhos. Mas Ana, ela não debatia com essa rival. Ela ia para o joelho. Glória a Jesus. Ana, ela buscava a Deus porque ela sabia que aquela tristeza, aquela angústia que ela estava ali passando, só tinha alguém que podia ajudar a Ana, que seria o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ana, ela não desistiu da sua caminhada. Ana, ela não desistiu de perseverar. Nós precisamos perseverar mais. Nós precisamos, nos últimos tempos, de confiar mais, de olhar o exemplo de Ana, olhar o exemplo de Esther também, que foi uma mulher muito guerreira, né? E Ana, ela ali perseverando, ela vai até o templo do Senhor. Ana, ela já não estava suportando mais aquela situação, mas ela não foi para cima de Penina. Ela não foi acusar Penina, ela não foi brigar com Penina, ela não foi tirar satisfação com Penina. Seu esposo olhava para Ana e falava, mas eu não sou melhor do que 10 filhos, Ana. Ele dava porção dobrada, ele dava o amor dobrado para Ana. Só que faltava alguma coisa na vida de Ana. Faltava um filho, faltava algo que para preencher aquele vazio, aquele casamento precisava, né, de algo ser realizado. E Ana, ela perseverando, ela foi até o templo do Senhor e ela não desistiu. Ela não desistiu em nenhum momento da sua vitória, né? Ela não desistiu, ela sabia que Deus era o Deus que tinha poder do momento certo de dar um filho para ela. E aquela humilhação, né, cair por terra. E ela perseverando ali no templo do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Ana, ela chega arrasada, ela chega ali angustiada, atribulada de espírito, ele olha para Ana, né, e acha que Ana está ali embriagada, que Ana tinha tomado vinho, mas Ana responde para ele, nem vinho eu bebo, né, eu estou uma mulher atribulada, estou angustiada, amargurada de alma, mas Ana, ela estava dando tudo ali do Senhor. A Bíblia diz que Ana, ela nem falava, ela só se movia, os seus lábios só se movia, porque ela já não tinha palavras, mas ela tinha fé. Palavras ela não tinha naquele momento, mas o coração dela estava voltado para o Senhor. O coração dela estava acreditando que naquele momento seria o momento exato de Deus fazer alguma coisa na sua vida.
seria o momento exato que Deus podia ouvir a oração dela. Ela estava dando sacrifício, ela estava dando o melhor. Ela está dando o melhor dela ali para o Senhor. Ela não questionava, ela só orava o Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Ana está ali perseverando, ela faz um voto com Deus. E muitas das vezes as pessoas pensam que Deus não é. Deus também não quer receber de nós. E quer sim. E quer. Porque a gente olha a história de Ana, nós podemos ver que Ana, ela vai lá e fala: Senhor, se o Senhor me der um filho varão. Ela pediu e ela pediu bem. Que a Bíblia diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal. E pedir para o nosso próprio deleite. Isso. E quando Ana, ela persevera ali e fala: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu não vou cortar o cabelo. Eu não vou cortar o cabelo desse menino. E quando ele desmamar, eu vou levar até o templo do Senhor. Quer dizer, esse filho vai ser para tirar a vergonha que ela estava passando. Mas esse filho seria do Senhor. Esse filho, ele iria fazer a vontade de Deus. Esse filho seria uma promessa que eu creio que Deus ali, né, fez no coração de Ana, mesmo ela ali: Senhor, eu quero um filho, eu preciso disso, Senhor. Eu estou sendo muito machucada, eu estou sendo muito amargurada. E o Senhor ouve a oração de Ana. Deus ouve a aflição de Ana. Deus ouve o pedido de Ana. Então, nessa tarde, né, não é diferente. Muitas pessoas estão aflitas, estão achando que Deus não faz nada mais, que Deus só fazia antigamente, como fez com Daniel na cova dos leões, como fez com Jeremias. O Senhor continua fazendo. O mesmo Deus que mudou a história de Ana é o mesmo Deus que continua fazendo nas nossas vidas. Nós precisamos de ter a fé de Ana, nós precisamos de ter a fé de Esther, de jejuar, orar, buscar o Senhor. Nós precisamos de clamar mais, de buscar mais, de confiar mais no Senhor, porque Ele ainda faz milagre. Assim como Ele fez na vida de Ana, tem muitas que estão estéreis aí, que o Senhor também quer fazer um milagre, que o Senhor também quer que elas confiam e acredita que o Deus de milagre, o Deus que foi na vida de Ana, também é na vida dessas mulheres que ainda desejam ter filhos e não podem. É porque ainda não confiaram, não entraram num propósito, num desafio com o Senhor, né? E Ana ali, ela perseverou, o Senhor deu um filho. Ana agora gera Samuel. Samuel é um profeta do Senhor. Se tem coisa que Deus gosta é de um homem ou uma mulher de fé. Né? Verdade. E a fé realmente ela move montanha. E para me passar para Yasmin, sabe o que eu fico pensando, irmã Cristina? Ana precisava de um filho. E Deus precisava de um profeta. Um profeta. Porque a casa de Eli já estava corrompida. Já estava corrompida. Os filhos de Eli já estavam levando as mulheres para dentro da tenda, prostituindo, pegando a gordura das ofertas do povo. E então Deus ele resolve duas coisas de uma vez só, através de um pedido de uma mulher. E outra coisa também que eu achei muito interessante é que Eli olha para Ana esterilmente, né, por fora, e fala: tá embriagada, né? Quantas vezes as pessoas olham pra gente, né, e olham pra gente sem entender quem que a gente é, o que tá passando, e tem uma palavra de julgamento, né? Só que eu costumo dizer que as pessoas que te julgam, as pessoas que nunca sentaram na sua mesa, né? E agora eu tô aqui com a... Só antes de você passar pra Yasmin, deixa eu só comentar o que a irmã Cristina falou ali. Quiser comentar também? Pode comentar. Você falou sobre a paciência de Ana, né? A gente depois que passa assim dos 20, dos 30, a paciência vai junto. Vai embora. A gente já não tá tendo muita paciência, nada. E a tendência quando, por exemplo, você citou que Ana tinha uma rival, porque tinha outra esposa, né, do marido dela ali, e elas não viviam tão em paz. Não. E não quer dizer que Ana não vivia em paz com Penina. Mas pelo tipo de provocação que Penina fazia, tinha algo em Ana que tirava ela do sério, mesmo ela tendo filhos, mesmo ela talvez sendo a primeira esposa ou a segunda, embora ela tivesse todas as condições, porque no Antigo Testamento você vai ver que quem tinha mais de uma esposa tinha que cuidar exatamente igual, né? Se dava um desse aqui para a esposa, tinha que dar outro igual para outra esposa, tinha que tratar no mesmo nível. E eu acredito que o marido delas tratava elas no mesmo nível. E ela foi abençoada, Penina foi abençoada, porque ela tinha filhos. E ela foi muito mais abençoada nesse sentido, porque o Senhor fechou
amado. Falou assim, não, eu só vou dar pra você. Isso aqui que era dividido é só seu. Não vou ter mais. E acredito que o texto não revela, mas só fala que ela provocava Ana, mas não fala que Ana revidar. E igual Provérbios 24, Salmo 73, que é muito conhecido de Asaf, né? No verso 3 ele fala assim, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque quando a gente quer muito alguma coisa e a pessoa do nosso lado está conseguindo, talvez pelo o querer tão grande da gente possuir algo, às vezes, ao invés da gente alegrar com aquilo que está sendo bênção para a vida de alguém que está do nosso lado, a gente entristece, né? A gente entristece, mas o Senhor fala, não entristeçais. Mesmo que você não está conseguindo aquilo ainda que você queria, e eles ali só estendem a mão e chega, né? Aleluia. Mas aí vai falar também que eles vão descer a sepultura sem esperança. Mas nós que esperamos no Senhor, nós teremos, pois, a esperança em Cristo. E é muito interessante. Muito interessante. Só que você falou uma coisa que não sei se você já percebeu no texto. Eucana, eu acho que dava dobrada a porção para ela. Então, ou seja... Sim, mas ele começa a fazer isso para compensar o que ela não tinha antes. Mas antes eu acredito que era tudo igual. Ele vai dar dobrado para ela. Por causa da esterilidade que ela estava tendo ali, né? O sofrimento que ele via o que ela estava sofrendo. Irmãos, hoje eu tô bem acompanhado hoje, ó. Só profeta e pregador. O mais fraquinho aqui sou eu. Mas glória a Jesus. Estamos aqui com a Yasmin, uma jovem que prega a palavra do Senhor. Você que tá vendo aí, se quiser fazer o convite para ela, tá? Mulher de Deus. Eu tenho certeza. Da glória a Jesus. E agora, Yasmin. Se a gente fosse no mundo, ia falar que era assistente de palco. Qual que é o personagem bíblico, a história bíblica que mais te inspira, né? Bom, eu acredito que são muitos. E tem um que eu gosto bastante, que já foi dito, do profeta Daniel. E quando a minha mãe falava aqui sobre Ana, o Senhor colocou no meu coração sobre Abrão, que estava lá em Padã Arã, e o Senhor chamou ele, disse para ele que faria dele uma grande nação, uma grande descendência viria daquele homem, a qual ele vivia em um cenário desfavorável, porque o povo adorava outros deuses. Então, Abraão está conhecendo ali um Deus invisível, vamos dizer assim, a qual não tinha rosto, não tinha face, não era feito de mãos humanas. E agora ele está ouvindo uma voz que está mandando ele sair da terra dos pais, da sua parentela, para ir para uma terra que o Senhor ordenaria. Aleluia, e a Bíblia vai nos falar que ele leva consigo Sarai, sua esposa, a qual era sua meia-irmã. Leva consigo também seu sobrinho Ló e a esposa dele. E o Senhor, ele vai dando a direção para Abrão, e nós vamos ver que chega um período da vida em que, quando eles saem do Egito, Sarai, ela ganha uma serva chamada Agar, e entrando naquele âmbito que Penina vinha e provocava Ana, nós temos agora Agar, que provocava Sarai, porque Sarai falou para Abrão, seu esposo, olha, você vai se deitar com a minha serva, ela vai me dar o filho que ela tiver vai ser meu, mas ela não cumpriu com o combinado. E agora ela pega o filho para ela, Ismael nasce, e Ana não aguenta esperar o tempo que Deus tinha falado, porque Deus falou que daria para Abrão, seria dele a descendência. E Sarai era a mulher dele, Sara era a mulher dele. Então ela tenta apressar a promessa de Deus. E às vezes, quantos momentos da nossa vida nós tentamos adiantar a promessa de Deus? Às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e está acontecendo, já foi falado, já está acontecendo com o outro, não está acontecendo comigo, porque Deus falou que iria fazer isso, Deus falou que iria me usar, Deus falou que eu iria, e eu ainda estou aqui, Deus falou que me usaria aqui, mas eu ainda não estou sendo usado, e às vezes nós nos desesperamos, e Sara se desespera, porque a promessa estava demorando, e a promessa demora, mas o Senhor daria para Sara Isaac. E nós sabemos então que Abraão ele vai receber a visita de 3 anjos, sendo Jesus um do que estava ali com aqueles outros mensageiros, e ele vai dizer que no período de 1 ano ela estaria grávida. E eu vou falar algo porque eu estou vendo com os meus olhos espirituais, enquanto eu olho para a irmã Verônica, eu vejo um neném sendo formado dentro do seu ventre. Aleluia. Senhor diz assim que a promessa vai chegar sobre a sua casa. E agora Agar ela pega e ela vai ter que ir embora porque vai nascer Isaac. E Isaac nasce.
Isaac é o filho da promessa e Ismael está caçoando. Porém, a Bíblia vai nos falar que o Senhor ele vai pedir para Abraão o filho da promessa. E Abraão, então, ele vai até o monte, viaja com seus servos, leva o menino, leva a lenha, mas não tinha o cordeiro. E o menino vai perguntar, pai, onde está o cordeiro? E Abraão vai dizer, filho, Deus proverá. Deus proverá para nós o cordeiro e ele vai levar o menino para ser sacrificado, porque o Senhor não queria Isaac, o Senhor queria Abraão. O Senhor ele não queria que Abraão entregasse o filho dele, ele só Glória queria ver a Jesus. até onde iria a confiança e o amor dele por Deus. Então, no momento em qual ele vai matar o seu filho, prepara ali tudo, vem uma voz do alto e diz, não faça isso. Não faça isso com ele. Eu olho e vejo aqui Deus apontando para Jesus, porque Deus está olhando. E imagino eu conjecturando que o Senhor está olhando do alto e dizendo, Abraão, ainda não é a sua vez. Eu vou enviar o meu filho como cordeiro mudo, o matadouro, vai morrer por toda a humanidade. E você não vai precisar entregar Isaac, até porque o cordeiro foi preparado. Eu não sei quais são as adversidades, eu não sei quais são os problemas, eu não sei quais são as aflições que vocês têm enfrentado. Mas o Senhor, ele me diz, vai chegar honra para a casa de vocês. Vai chegar honra para a casa de vocês. Porque lá fora estão montando panelinha e estão dizendo, eles não vão conseguir, eles não vão chegar lá. Arai, decando e alabás. Mas o Senhor diz assim, meu Mike, meu Verônica, sou eu o Deus. Glória a Deus. Sou eu o Deus que faço aquilo que homem não pode fazer. Sou eu o Deus que faço aquilo que a mulher não pode fazer. E o Senhor diz assim, apenas confie no tempo da promessa. Porque sou eu o Deus que irei enviar. Sou eu o Deus que irei enviar. Porque o Senhor diz que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus que abre caminho para o seu povo passar. Ele é o Deus que estava na Babilônia com Daniel. Ele é o Deus que estava com João na ilha de Patmos. Ele é o Deus que não abandona os seus filhos, porque Ele é fiel. Porque Glória a Ele é fiel. Jesus. Glória a Ele é Jesus. fiel. E eu creio que o Senhor já preparou todas as coisas. Eu creio. Eu creio que o Senhor é o Deus que abre a madre de Ana. É o Deus que mesmo Sara, velha, nós podemos olhar também que Isabel era estéril, seu marido Zacarias já era velho e agora a ordem do templo foi dele. Ele está indo para oferecer incenso. Deus Porque poderoso. era sacerdote. E o anjo do Senhor vai aparecer para Zacarias. E Zacarias vai falar, mas nós já somos velhos, de idade avançada. Mas o Senhor precisava de enviar o último profeta daquela geração. E nasce então João o Batista. Vinha de um casal improvável. Vinha daqueles que a sociedade olhava e não dava nada, porque Deus gosta assim. Quanto mais olham para nós e dizem, isso daí não vai dar em nada, mas o céu aposta nas nossas vidas e diz, eu ainda tenho obra, eu ainda tenho promessa, eu Oh, ainda glória. faço, porque ele confunde aqueles Arai, que são. decando e Glória a Deus. alavaçúria. Ele confunde aqueles que acham que são, porque quando ele escolhe, não há quem possa derrubar. Glória a Deus. Como seria o Senhor glorificado se ele não pegasse os improváveis para usar? Porque se Deus pegar, não que Deus não usa as pessoas que são preparadas, Deus usou o apóstolo Paulo, um poliglota, um homem. Mas Deus também usa pessoas, tira a pessoa lá da lama. E às vezes assim, Yasmin falou uma coisa aqui que entrou no meu coração. As pessoas às vezes olham para mim e falam assim, não vai dar nada, não vai. Só que na hora que vê, eles vão ter que falar assim, foi a mão de Deus. Lá em Isaías fala que todos hão de ver que o braço do Senhor fez. E às vezes a gente tem que vigiar nisso. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo. Começou a dar certo, acho que é a gente. Por exemplo, eu lembro que a irmã um dia lá na igreja, a irmã falou assim, Deus está te dando uma chave. E eu não entendi. Na hora que eu fui alugar a loja lá, o Espírito de Deus falou no meu coração, é a chave.
Só que teve lutas. Porque as coisas de Deus têm lutas. Um tempo atrás eu falei com a Verônica. Verônica, vamos fechar a loja. Aí eu falei assim, a Verônica falou assim, mas tem que orar. Na hora que eu pus o joelho pra orar, eu não orei 10 segundos. O Espírito de Deus me lembrou. Falou assim, quem te deu a chave fui eu. E eu não mandei fechar. E assim, eu vejo que depois que nós resolvemos falar assim, não, se Deus falou... Aí a Verônica foi lá, começou na organização, somar. A gente foi somando tudo. Nós nem sabemos, mas nós arrumamos 30 mil reais quase para abrir aquela loja, com mercadoria e com coisa. Nós nem sabemos de onde que veio. Então foi Deus. E assim, quando ela somou tudo, funcionário, tudo para fazer, a gente teve uma clareza, né? Que na verdade não tá ruim. Às vezes no coração da gente acha que tá ruim. Mas na hora que foi somar tudo, foi somar, né? Porque às vezes a gente quer as coisas assim, ó. Então eu penso assim, eu tenho convicção disso, né? Deus, ele é um Deus que ele cumpre as promessas. E é muito bom estar aqui nesse lugar com as irmãs. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Glória a Deus. Né? Logo depois a gente vai dar um intervalo, vou chamar minha mãe para fazer uma participação, ela no meu lugar aqui. Mas agora eu vou fazer a roda inversa. Vou voltar para Yasmin. E antes de você perguntar, deixa eu falar de novo. Pode falar. Referente a orar, né, antes de tomar uma decisão, eu sempre aprendi isso desde de criança. E às vezes, a gente, por falha humana, a gente quer no estalar de dedos, vou fazer isso. Se não der certo, eu mudo de ideia de novo. Mas não é assim, né? Um exemplo que a irmã Yasmin citou é Agar. Agar foi uma decisão precipitada de Sara. Porque o Senhor já havia dado a promessa. Só que as coisas não acontecem no nosso tempo. O tempo de Deus não é igual. E outra coisa que eu olho para Agar e eu vejo ela se revoltando contra Sara ali, que ela era a mãe dele primeiro. Ela era uma escrava egípcia, não pertencia ao povo que estava sendo chamado, porque Abraão, ele vai ser chamado com a sua família ali para cumprir o propósito do Senhor. E o interessante é que quando Sara propõe isso para ela, eu não sei se ela tinha outros projetos na vida dela. A Bíblia não fala, só fala que Sara deu uma ordem, porque ela era serva, ou seja, ela não fazia o que ela queria. Ela deu uma ordem para ela se deitar com Abraão. E ali ela ia gerar um filho, né? Provavelmente era uma mulher mais nova, a fertilidade dela estava em dia. A Bíblia também não declara se levou um período maior, mas enfim, concluiu. Sabe aquilo que muitas vezes a gente quer abençoar pessoas? Porque o nosso coração está voltado, embora Sara tivesse um coração voltado para benefício de Abraão, ela estava querendo abençoar Agar também. Ela estava ali basicamente se tornando a segunda esposa de Abraão. E ela, depois que conclui, ela mostra uma ingratidão. Ela mostra uma ingratidão por aquilo que a sua senhora propôs para ela. Talvez ela, por ser serva ali, ela nem teria oportunidade de gerar uma criança. Porque talvez ela não poderia sair debaixo daquele jugo ali de servidão para formar uma família. E ela se revolta. E assim, muitas vezes pessoas que nós queremos abençoar fora da permissão de Deus, têm esse ato para se levantar contra a gente. Para tentar nos tirar a graça. Ou seja, Sara recebeu ali à vista e quem sabe em amargos dias aquela decisão errada. Então nós precisamos perguntar, Senhor, está em concordância? Porque o Senhor aprovando já é difícil. A gente já enfrenta uns problemas que tem dia que dá vontade de a gente chutar o balde na porta e assim, deixa o caminhão de lixo passar e levar. Né? É verdade. Mas nós precisamos aprender. Nós não podemos ter a mente, eu faço aqui, se não der certo eu resolvo ali. Não. Senhor, me ajuda a fazer o negócio do jeito que já vai encaminhar certinho. E na perseverança, né? A perseverança, ela é, assim, a perseverança. Porque construir é muito mais fácil do que reconstruir. Verdade. Aqui eu encerro. E outra coisa, derrubar também é mais fácil do que construir. Porque você imagina uma casa, o tanto de tempo que tem que eles constroem uma casa, da demora que é. Agora, para destruir, você vai lá e contrata uma máquina. Aquilo lá não demora nem meio dia de serviço, joga tudo pro chão. Só que se tá difícil algo construído, olha aqui, isso aqui veio aqui agora. Quando você se torna a construção em entulhos, o desânimo vai te chegar bem antes de você querer reformar. Verdade. E muitas vezes vai permanecer no entulho ali.
Ah, não vou mexer com isso mais não. Já tava difícil antes construído, imagina agora destruído. Voltando agora, né? Vamos fazer mais uma rodada de perguntas. Yasmin, na sua concepção, né? Pelo tempo pelo que eu sei, a irmã, desde criança, né? Serve o Senhor, né? De criança. E, 10 anos. e qual que é, assim, a experiência com Deus? Ou até mesmo a sua experiência com Deus que você teve, assim, mais... Falei assim, não, Deus realmente é na minha vida. Ou Deus realmente é real. Qual que é, assim, a sua experiência com Deus? Porque tem pessoas que vai estar nos assistindo que nunca sentiu Deus. Eu fui sentir Jesus mesmo, eu tinha 17 anos de idade. E outra coisa, depois que eu levantei a minha mão para Jesus, as coisas para mim ficaram 10 vezes mais difíceis. Antes de aceitar Jesus, era difícil no sentido assim, no sentido da palavra. Em outras coisas, depois que você aceitou Jesus, é uma luta constante de você contra o mal. Então, assim, eu penso assim, a pessoa para perseverar na fé, ou ela tem que ter Jesus e tem que ter o Espírito de Deus, senão não vai. E também as experiências. Porque as pessoas podem tirar tudo da gente, irmã. Pode tirar tudo, pode tirar ministério, porque o homem tira, sabe? Ou pode tirar dinheiro, pode tirar tudo. Mas ele nunca vai tirar as experiências que a gente teve com Deus. Qual que seria a sua experiência com Deus que você teve, assim, falar assim, poxa, depois a irmã Cristina vai responder, depois a Verônica. Bom, na verdade, desde que eu nasci, a minha mãe tá aqui e ela sabe, e eu sei porque ela me conta, desde quando eu tinha 1 mês de vida, né, mãe? 40 dias. 40 dias, o inimigo tentou me matar quando eu estava no berço. E a minha mãe sabe contar melhor que eu. Eu perdi o fôlego, ninguém sabe o que aconteceu. E ali a minha mãe disse que ela me viu no berço e já estava roxa. E pra ela não tinha mais jeito pra mim. A minha tia me pegou, não dava tempo de ir para o hospital, não dava tempo de fazer mais nada. E quando ela me pegou, eu já estava praticamente ali morrendo. E a minha tia me pegou e teve a ideia, acreditou iluminada pelo Espírito Santo, de fazer uma respiração em mim. E a minha mãe ainda não era evangélica, e ela olhou para o céu e disse, Jesusinho, salva minha filha. E ali o Senhor permitiu que eu voltasse, e que o meu fôlego voltasse ao meu corpo novamente. E ao redor da minha infância, da minha juventude, da minha adolescência, mesmo que eu estou ainda saindo desse período da adolescência, entrando para a juventude, já com os meus 20 anos, foram momentos em que eu já passei, que eu já olhei para um lado, olhei para o outro e perguntei ao Senhor por que Ele tinha me escolhido. E desde quando eu tive as primeiras experiências e primeiros contatos com o Espírito Santo, eu me sentia uma pessoa diferente da sociedade. Eu me sentia uma pessoa que era diferente dos parâmetros que as pessoas colocavam. Então eu sempre vivi a minha adolescência na escola, na minha roda de amigos, como uma pessoa desprezada. Às vezes eu não era aceita pelas pessoas, eu já sofri preconceito na escola por eu ser diferente das outras meninas, não andar como elas, ter um portar diferente. E aquilo ali foi moldando a minha vida, porque eu sempre chegava pra minha mãe e falava assim, mãe, tá acontecendo isso, eu não quero mais ir pra escola, porque eles estão... Quando eu saio da sala, eles estão gritando pra eu não voltar mais. Quando eu vou pra lá, eles falam que era melhor não ter ido. E aquilo mexia com a minha mente, eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos nessa época. E eu sei que foram muitas batalhas que eu já comecei a sofrer ali. Desde a saída da infância para a adolescência. E eu sempre tive um sonho no meu coração. Desde quando eu era pequena, tem fotos minhas, quando eu estava indo no jardim de infância, que esse é um testemunho que eu vou carregar para a minha vida inteira, porque é um testemunho muito forte, que o irmão Mike me perguntou algo que eu senti Deus. E eu senti Deus na minha vida porque o meu sonho era fazer medicina. Eu sempre, desde pequena, eu tive o sonho de ser médica. E eu tenho fotos de quando eu era pequena vestida de médica. E eu falava para todo mundo que eu iria fazer medicina, que eu iria ser médica. Então eu lutava para que aquele sonho se concretizasse na minha vida. E eu sei que muitas pessoas desacreditavam de mim, muitas pessoas já viraram e falaram, para que você vai fazer isso? Pobre não faz medicina. Já falaram isso para mim. E foram
muitas facadas que eu levei nessa área. E eu falei, Senhor, quando eu cheguei no último ano do ensino médio, eu fiz o Enem, a nota ainda não tinha saído. Eu falei assim, Senhor, eu quero fazer porque é o meu sonho, é o sonho da minha vida. Eu quero poder fazer medicina para ajudar pessoas. Tem pessoas que fazem medicina para ganhar dinheiro, tem pessoas que fazem medicina para ter um porte de vida melhor, ou porque Status. os pais querem que eles fazem, mas eu falava para minha mãe, eu quero ser usada para ajudar pessoas quando eu estiver lá naquele lugar. Eu quero poder ajudar pessoas financeiramente. Poder ver uma pessoa passando necessidade e falar, não, aqui está uma cesta básica, aqui está uma roupa. Eu queria poder ajudar, eu quero poder ajudar as pessoas nessa área. Porém, quando chegou no final de 2023, eu fiz o Enem em novembro, então eu estava ali naquela expectativa que vou fazer faculdade, eu vou embora. Então, assim, eu já estava me preparando psicologicamente para isso. E eu lembro que foi uma missionária lá na igreja e foi num culto de quarta-feira. Todo mundo já tinha ido embora, ela foi orar por mim. Nisso que ela foi orar por mim, ela virou e falou assim pra mim, Yasmin, o Senhor está falando pra mim que você não vai fazer medicina. Você não vai fazer. E ela falou assim pra mim que o Senhor estava falando que era pra eu ir para a área da teologia. Que era para eu poder estudar, para eu saber mais sobre ele, porque eu chegaria em lugares em que eu precisaria daquilo que os homens estudam. Ela falou para mim com aquelas palavras, o Senhor, ele vai te usar não para ser médica de homens, mas para ser médica de almas. De almas. E ali eu já tive experiências com o Senhor, eu já tinha tido contato com o Espírito Santo, visões. Eu escutava o Espírito Santo falar comigo na época da pandemia, com 15 anos eu escrevia, tem uma Bíblia antiga, maior, e cheio de versículos, cheio de coisas, palavras que o Senhor me dava na madrugada, eu não conseguia dormir e eu ia escrevendo. Mas quando chegou naquela hora, eu olhei e falei assim, o que o Senhor tem comigo é diferente, porque todo mundo tá indo e eu tô ficando. O mundo tá indo para uma direção e eu tô vindo contra a maré. E ela virou e falou assim, pra mim, o Senhor vai te fazer médica de almas. Aprofunde naquilo que o Senhor tem pra você. E você virar e falar para uma adolescente, para uma jovem de 18 anos, que ela teria que desistir do sonho da vida dela. Porque tem um Deus lá no alto que escolheu ela, mesmo sem ela ter sido escolhida. É muito difícil. E eu lembro dessa história como Abraão, porque todo mundo olhava para Abraão como louco. E eu sei que muitas pessoas, irmã Marca, irmã Verônica, olham pra mim, que sabem do sonho que eu tinha no meu coração e olham, mas você não foi? E principalmente quem não tem a fé, né? Exatamente. Tipo assim, eu falo com a minha mãe, falo com a minha esposa, falo aqui com vocês. Eu conheço muitas jovens, né? Muitos jovens. E assim, quando Deus, porque se fosse olhar pela lógica, Esaú era para ser o guardião da promessa. Só que tem uma coisa aqui dentro de nós, aqui, ó, que só Deus vê. Com certeza. Tem coisa aqui dentro aqui que só Deus sabe, que só Deus vê. Então é por isso que às vezes você vê pessoas muito mais preparadas e às vezes pessoas bem menos preparadas. E às vezes a pessoa que é bem menos preparada, ela abre a boca com todas as falhas, mas ela abre a boca e o Espírito de Deus fala na terra. E já tem pessoas que fala, até tem uma palavra boa de se ouvir, mas é superficial. E assim, eu admiro, Yasmin, você tinha tudo para ser uma menina nariz em pé. Você tinha tudo para ser uma menina nariz em pé. Primeiro, você cresceu dentro da igreja, o pastor Joacir já é pastor, sua mãe é missionária, só aí já seria um motivo para você já ser igual às demais pessoas. Tipo assim, crescer, às vezes, não querendo, né? Mas eu vejo ao contrário, eu lembro, né? Quando eu era líder do jovem lá, você era diferente, né? Tanto é que, graças a Deus, o Breninho tá lá, o Otávio tá firme, você tá firme. E eu sempre falei com a minha mãe, que Deus guarde o ministério da Yasmin. Porque às vezes você pensa assim, no coração do homem, nossa, medicina, eu ia ganhar, por exemplo, 30 mil reais por mês, e dá pra me ajudar muita gente, e assim, dá pra me fazer especializações, viajar, e aquele negócio todo. Aí eu vejo aqui a história do pastor Jander, ele tinha uma vidraçaria. Um dia Deus falou com ele, ó, cuida, isso aí ele conta, cuida da minha obra,
que eu cuido dos seus. Hoje você vê o pastor Jean, tem dia que eu rodo um anúncio lá nos Estados Unidos, né? E os irmãos falam, você é de onde? Tô vendo aqui que você é de Minas. Nossa, eu conheço demais o pastor Jander. O pastor Jander abre a boca para pedir uma oferta missionária. Porque as pessoas admiram ele, as pessoas têm ele como, por exemplo, sabe que assim, é uma pessoa honesta. Então você imagina se o pastor Jander tivesse hoje 1000 vidraçarias. Entendeu? Talvez ele não teria sido bênção na vida de muitas pessoas, né? E uma frase assim, Carrego comigo, Yasmin, que Deus falou comigo quando eu passei por uma calúnia muito, muito ruim mesmo. Eu lembro que eu fui pro monte orar e lá tinha um monte de pau. Eu não sei nem porque que eu fui pro... Podia ter orado no chão sim, mas eu subi em cima daquele monte de pau e comecei a chorar. O Espírito de Deus falou comigo, ó, as tuas feridas vão sarar as feridas de muitos. Então tem coisas que nós passamos, você, por exemplo, eu creio que no tempo do Senhor, Deus vai preparar algo para você e daqui a um tempo vai ter jovens igual você, né, que vai estar, eu quero isso, e Deus vai te usar para ser uma bênção na vida dessas pessoas. Então, assim, pode, se quiser complementar. Sim, e não foi fácil para eu ouvir o nome de Deus, porque é muito bom quando Deus fala sim para os nossos sonhos, para os nossos projetos. E quando a gente ouve o nome de Deus, eu parei para pensar e eu falei, opa, como assim? Deus não quer que eu siga essa área. E a minha mãe sabe, né, mãe, quantas lutas que eu enfrentei até hoje, as pessoas já falaram pra mim. É muito engraçado, porque isso é um reflexo da minha vida, porque eu falava que eu queria fazer isso e as pessoas já sabiam disso, então elas me apoiavam, né, verbalmente. Então, assim, é muito engraçado que já viraram pra mim e falaram assim, mas você pode casar com um médico, porque ele vai ter condições de pagar pra você. Você é igual uma menina que casou com um doutor e agora o doutor pode pagar pra ela mesmo. Já falaram isso pra mim e eu fiquei sem palavras. Eu virei e falei assim, é verdade, ela foi, né, estudar, mas ela teve que largar a família dela. Ela teve que deixar ele aqui pra ir pra lá, depois de matrimônio. Será que Deus tá contente com isso? Então já chegaram falando isso pra mim e eu tentei fugir, ainda assim eu tentei. Falei assim, não, eu vou fazer teologia, então eu vou pro terceiro período, não, já finalizei o terceiro período, vou pro quarto período de teologia na faculdade. E eu falei assim, eu vou fazer teologia e vou fazer administração. Eu gostava de administração. Eu falei, eu vou trabalhar no banco para ser bancária, então eu vou fazer os dois. E aí eu virei e falei assim, eu vou fazer inscrição. E eu sei que tem federais online que você pode se inscrever e você ganha bolsa na federal de administração online. Aí eu fui tentando, eu tentei na de Ouro Preto, tentei na Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu só fui na de Governador Valadares, e todas as instituições que eu abria estavam falando assim, essa sala fechou, essa turma não tem mais, não vai abrir esse ano, só no próximo, não tem ano letivo, não tem turma. E eu virei e falei assim, poxa vida, eu vou então ir para uma particular. Falei assim, vou pra PUC, porque a PUC é muito boa, então a PUC vai dar certo, né? Não tem como, vou pagar, como é que vai dar errado? Não tem como. Não tem como dar errado. E aí eu lembro que eu entrei, eu passei pelo vestibular do Enem, eu tirei 900 na redação, faltaram 100 pontos pra mim. Tirei quase igual você, tirei 600. Deixa eu mandar você passar o braço. E aí eu passei em outras faculdades depois quando eu peguei a nota de corte do SISU. Mas, em específico, nessa de administração, eu falei assim, vai dar certo. Eu passei numa de Goiás, só que eu tinha que ir pra lá. Vestibular. Sim, eu passei numa de Goiás e eu falei assim, mas eu tinha que ir pra lá. Pra mim ficava muito em casa ir pra Goiás. Não tinha como ir pra lá. Aí eu falei, não, então eu vou tentar as outras, que é mais fácil. E fui entrando na Anhanguera, Cruzeiro do Sul. Falei, aqui vai dar certo. Todas as vezes que eu abri o site, pra colocar os meus dados, o site caía. Não passava. Gente, a página não abria na faculdade particular. Falei, não tem como dar errado, eu vou fazer isso aqui, gente. Não tem como dar errado. Porque eu vou pagar pela instituição que eu vou estudar. Então, assim, não vou precisar... Se tô pagando, né? Vai dar Diz que o dinheiro resolve tudo, né? Sim. E aí eu ia pra próxima página colocar os dados. Eu não passava o primeiro nome, aí quando ia pro endereço não dava certo. A página caía, não abria de jeito nenhum, nada fazia a página abrir.
Aí eu fui pra Anhanguera, falei, não, na Anhanguera vai dar certo. A página pra cadastrar nem abria. E eu lembro que eu tava ouvindo uma ministração lá do pessoal do Bom Samaritano, e eu ouvi a voz de Deus no meio daquele louvor, e eles começaram a cantar, um casal, não lembro quem. E eu ouvi a voz do Senhor falando assim, bem no meu ouvido, o que você tá fazendo? Para! Eu já te disse o que eu tenho com você, porque você tá tentando fugir do que eu tenho pra você. Você não vai usar a administração da sua vida, você não vai precisar disso. Porque eu vou usar você para falar com pessoas e para curar as feridas que estão lá. O Espírito Santo que vai estar sobre você vai fazer isso. O Espírito Santo de Deus. E eu ali, eu ouvi a voz do Senhor e eu caí em lágrimas e eu pedi perdão pro Senhor. Falei, Senhor, me desculpa. Me perdoa por eu tentar fugir daquilo que o Senhor tem para mim. Me desculpa por eu ter feito isso, por eu tentar fugir dos teus caminhos. Eu pensei que eu podia. Glória a Deus que ele falou com você, não deixou você ir pro vento da baleia. É verdade. Verdade. É porque às vezes a gente pensa assim, toda a porta aberta é Deus. Sim. E toda porta fechada não é Deus. Às vezes não, às vezes é o contrário. Exatamente. Às vezes a porta tá aberta, às vezes tá falando assim, é Deus por aí, mas você entrou por ali, Exato. é caminho sem Tá volta. errado. E às vezes a porta fechada, você tanto quer que você tá batendo, mas não abre, é o diabo, vamos orar, jejuar. É porque tem coisas que Deus não permite. É igual relacionamento, né? Tem gente que fala assim, fulano é de Deus. Ela me esperou 30 anos, olha pra você ver. As pragas do Egito também eram de Deus. Então tem que ter cuidado. É verdade. Tem que ter cuidado a respeito disso. É Porque tudo que vem pra nossa vida, ou é bênção da parte de Deus, ou é permissão. E a permissão de Deus, ela é muito perigosa para as nossas vidas. Que às vezes Deus permite, mas não é a vontade É muito plena. sério, né? Yasmin estava contando testemunho, que ela enfrentou dificuldades durante a época de escola. Se eu for contar. Cada coisa assim que a gente ouve por ser cristão, cada coisa que a gente enfrenta, que se a gente for olhar, né? Teve um dia mesmo, a minha família foi convidada para uma festa de casamento de uma família conhecida da gente. E o pai chegou lá, a gente sentado numa mesa, e sentou uma mulher. Ela é até aqui da cidade. Ela sentou e falou assim... Fala o nome. Não, pra glória de Deus, eu nem lembro o nome dela. Glória a Jesus. Pra glória de Deus. Senão eu falava, pra você ver esse testemunho. Mas enfim, e a gente conversando ali, e era um casamento muito chique na época, né? Hoje em dia é mais natural você ver esses holofotes, essas ornamentação muito bem feita. Mas na época ainda estava começando, era só quem realmente tinha condições. E o pai comentando sobre a beleza do lugar, e eu brinquei com ele e falei assim, pai, ao dia que for casamento, o meu casar, eu não quero luzes assim não, mas eu quero que seja alguma coisa bem bonita. A mulher nem me conhecia. Ela virou e falou assim, isso aí, minha filha, isso não é pra qualquer um não, você não tem um pingo de condição. Eu lá ia sair da graça na hora, ia falar coisa, o pai só levou a mão assim. Pra começar, quem ela pensa que é pra falar um negócio daquele, né? O meu eu falando. Minha vontade, assim, minha filha, é de lá te convidar você pra você poder ver o que Deus pode fazer. E Deus não só fez na minha vida. Ele fez muito mais daquilo que eu imaginava. Porque o Senhor me deu condição de cuidar de cada detalhe do meu casamento. Glória a Deus. Desde a parte do chão Te deu um homem de Deus. até a parte... Ô, glória! É uma bênção, é uma bênção. Mas o Senhor, ele me permitiu eu fazer as minhas próprias coisas. O Senhor proveu, né? Deu condição financeira para o Mike, deu condição financeira para mim, para a gente conseguir realizar, e vocês estiveram lá, né? Vocês puderam ver que tudo aquilo ali foi para a glória do Senhor. Tudo foi para a glória do Senhor, desde as lembrancinhas, desde tudo ali, foi para glorificar e bem dizer o nome do Senhor. O meu casamento Testemunha mesmo, quando a gente Foi foi escolher. A todas- Verona falou assim, Mike, vamos escolher pessoas que realmente gostam da gente e que realmente, se um dia a gente precisar de uma palavra, né, eles têm que falar com a gente. teve muita gente que queria estar no meu casamento. Peculiar. Mas não foram todas as pessoas. Só teve ali quem o Senhor permitiu. A minha família. Teve primos, meus tios nem foram. Pessoas assim que eu queria do fundo do meu coração que tivesse, mas o Senhor só permitiu ir quem ele permitiu mesmo. Era para estar muito mais cheio ali aquele ambiente, que ficou bem lotado.
Mas o Senhor só permitiu pessoas que realmente gostavam de nós estar ali. Não que os meus parentes não gostavam de mim, mas o Senhor, ele tem um cuidado. O Senhor vê coisas que a gente não vê. Até as músicas do meu casamento, se você for ver, são todas músicas inéditas em casamento. Todas glorificando e bendizendo o Senhor. De uma forma diferente, que em outros você não viu. Pode ser que a partir de agora vão usar. Mas não foi. Então o Senhor cuidou de cada detalhe. Ele fez muito mais do que aquilo que eu queria. Muito mais do que aquilo que eu imaginava fazer. Inclusive, um testemunho. O dia que meu pai morreu, eu falei que não ia casar mais. Porque o meu sonho é que ele entrasse comigo na igreja. Então, tem sonhos que a gente sonha no profundo, que são viáveis, como a irmã Yasmin sonhou, mas o Senhor não permite. Não foi o tempo. E foi uma benção da mesma forma. Eu entrei com a minha mãe, o nome do Senhor foi glorificado ali, na honra prestada. Então, assim, o Senhor, ele tem as formas de trabalhar. Quanta inveja, quantas pessoas se levantarem. Isso a gente, infelizmente, quem tem chamado, enfrenta isso mesmo. Tem Quanto mais perseguido, mais o Senhor levanta. Tem pessoas que gostam da gente, mas gostam da gente longe. Tem pessoas que gostam da gente. Tem pessoas que gostam da gente, mas se você estiver longe. Tem pessoas que têm que ser amadas de longe. Se Um você- exemplo disso é Jacó e Esaú. Verdade. Se você chega perto, se você tá vivendo o mesmo ambiente, eu, Mike, tanto em loja, em igreja, se chega alguém novo, eu penso o seguinte, o que nós podemos somar? Já tem gente que chega alguém novo, ele se sente ameaçado, né? É porque, Na igreja. Toda. sim, entendeu? Sente ameaçado. Eu já sou ao contrário, eu quero somar, né? Vamos somar, vamos fazer? Porque ninguém faz nada sozinho. Por exemplo, Deus chamou a irmã Cristina pra coisa, Yasmin pra outra coisa, Verônica pra outra coisa, né? Então assim, mas a Verônica falando, e é verdade, às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas Deus Até os dedos da mão, são 10 dedos. Do pé também são 10 dedos. Cada um tem uma funcionalidade. Cada um tem- Dedinho E outra mindinho, coisa, eu não sei se é igual a digital equilíbrio. não, mas todo ser humano eu acho que tem um dedo diferente do outro. Ninguém tem igual. Todos. Ó, são iguaizinhos. O daqui é mais torto que o de cá. Então, não deixa de ser o dedo do meio. Mas cada um tem uma função. Né? Então, nós precisamos entender sobre isso aí. Agora, irmã Cristina, vamos a sua parte agora. Deixa ela falar, que depois eu quero fazer uma pergunta para todos. Tá. A gente vai para a última rodada. Se você quiser fazer pergunta. Não, pode falar primeiro. Vamos para a última rodada. Você agora vai responder. Depois a Verônica faz uma pergunta aí pra gente finalizar. O tempo passou, acredita? Ó. Que Já horas é. Vai dar 5h59. são? Já? 6 horas. Vocês vão para algum lugar hoje? Não. Nós vamos pro culto, mas dá tempo tranquilo. Vamos lá então. Qual foi a maior experiência, assim, de você falar assim, poxa, eu vi Deus na minha vida, realmente Deus é real? São muitas coisas que eu vivi, mas uma que marcou minha vida, quando ainda era solteira, tive a Yasmin, né? Um relacionamento a qual a gente não deu certo, o pai dela. E assim que eu ganhei Yasmin, passou um tempo, eu fiquei desempregada, né? O próprio Deus permitiu, aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, em vez das coisas melhorar, foram piorando. E eu não entendia, né? E eu glorificava muito o Senhor, chegava na igreja, eu era a primeira, eu sentava na cadeira da frente. Eu não sentava lá atrás, eu gostava de ficar na frente, que eu gostava de ouvir as pregações, né, quando aceitei Jesus. E as coisas, quando eu aceitei Jesus, foi ficando cada dia pior. Eu comecei a falar, Senhor, eu aceitei a Ti, e por que as coisas estão ficando cada dia mais difícil? E eu me lembro, fui morar com a minha irmã, como sempre morava antes. E só que eu trabalhava, tinha meu dinheiro, tinha minhas coisas, ajudava em casa e passei a não ter mais como ajudar na casa da minha irmã. O pai dela sempre ajudava, comprava as coisas dela, né? Não pedi pensão, nada. E eu me lembro que eu comecei a fazer entrevista lá em São Paulo e sempre eu era chamada para estar indo na entrevista do trabalho. E sempre que eu chegava lá, às vezes alguém lá dentro mesmo que
que fala, não, tem uma vaga lá para recepcionista, então pode ir que a vaga vai ser sua. Chegava. Chegava lá, não tem mais, a vaga já foi preenchida. E eu começava a não entender. Aí, eu lembro que eu falei, então, já que nada está dando certo, eu vou fazer o curso de enfermagem ou de colocar gesso. Eu vou fazer alguma coisa. E lá em São Paulo tinha uma escola, ainda tem uma escola de enfermagem muito boa em Diadema. Falei, não, vou lá. E todas as vezes que eu ia, a inscrição estava aberta. Naquele mesmo dia eu chegava, tinha acabado as inscrições, tinha fechado. Eu não entendia. Não entendi, eu já vou chegar lá onde eu quero Pode, chegar. fica à vontade. Eu não entendi o porquê que estava tão difícil para mim. Eu olhava e falava, Senhor, eu tenho uma filha. O que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu não quero trabalhar? Só Deus sabia que eu estava passando. E eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou... Aí uma amiga falou, ó, tem uma empresa, Freidenberg, uma empresa muito boa, e lá tá pegando. E eu vou falar com o meu namorado para você, para surgir uma vaguinha lá, para essa vaga colocar você. E assim eu fiz. Fui até essa empresa ali em Piraporinha. Chegou lá realmente essa vaga, eu consegui entrar nessa vaga. E lá era uma empresa uma coisa que me marcou demais. Aquela empresa é uma empresa muito boa. E cheguei ali, fomos quatro pessoas ali, que eles contrataram para trabalhar naquela empresa. E chegando naquela empresa, a gente passou por a gente não começou a trabalhar, a gente começou a conhecer a empresa. Treinamento, as nossas digitais, colocando as digitais para entrar para o almoço, tinha que ter as digitais, uma empresa muito bacana. E quando deu 3 horas da tarde, me chamaram no escritório. Cristina Mendes Magalhães, cheguei até lá, a moça falou, olha, Cristina, eu tenho uma coisa não muito agradável para te falar, mas a sua vaga não vai ter como mais você continuar aqui, porque a moça da sua vaga, falou o nome lá que eu não me lembro, ela vai voltar amanhã. Ela estava afastada. Eu questionei, falei, por que a minha vaga? Se nós éramos 4, Porque você, não né? podia, tinha que ser eu. Tinha que logo, né? Peguei, não questionei nada, eu já tinha até assinado a minha carteira naquele dia, já tinha deixado a carteira lá, já tinha assinado, sujaram a minha carteira. Peguei o trólebus, voltei chorando para casa, chorando. As lágrimas caíam, e eu olhava assim, fazia assim para ninguém ver, as lágrimas caindo dentro daquele trólebus, eu nem sentada não fui em pé mesmo, segurando assim. Cheguei em casa, falei com a minha irmã, não sei o que aconteceu. Quem arrumou foi o engenheiro da empresa e não era para tirar a minha vaga assim. Aí, não entendendo nada, falei, não, eu vou continuar, agora eu vou fazer radiologia, fazer o curso. A minha irmã falou, não pode fazer que eu pago para você. Eu falei, não estou entendendo, eu já corri tanto atrás de emprego, não estou conseguindo, eu tenho que fazer um curso. Quando eu cheguei lá, fiz vários cursos, né, mais básicos, uns cursinhos muito bons, mas eu falei, não, eu vou fazer um curso agora de 2 anos. E cheguei lá para fazer o curso de radiologia, nessa mesma escola. Já tinha fechado a inscrição. Falei, não. Que é isso? Diante de Deus. Aí a minha irmã falou assim, falei, não, então eu vou fazer a faculdade. Fui lá para São Paulo, Barra Funda, fazer a faculdade. Passei tudo, foi até redação. Comecei a fazer a faculdade. Toda alegrinha, era durante o dia, era mais barato. Minha irmã falou, vou pagar para você, porque eu não estou aguentando ver essa situação. Aí, minha irmã falou, não, vou pagar. Fui para lá, comecei a estudar. Né, o que eu falei, não, é bacana demais. Eu vou trabalhar só 6 horas, vou ter tempo de ficar com a minha filha, vai ser muito bacana assim que eu formar. E eu não me esqueço que a moça, a secretaria, chamou a nossa sala, justamente a nossa sala. Falou, eu quero que chamou a gente lá na secretaria e nós fomos lá. Chegou lá e falou assim, olha, infelizmente, gente, É umas coisas que não tem nem explicação. Infelizmente, vocês vão ter que
vão ter que cancelar essa sala de vocês, não vão continuar. Mas por quê? Uma escola tão grande que é a Uninove, a faculdade tão grande, a Uninove, pode até pesquisar lá, a Uninove, lá na Barra Funda, toda azul, toda espelhada. E a gente não tem sala para comportar os alunos. E essa sala aqui nós vamos reformar essa sala, está com problema, e vocês não vão poder estudar. Então eu falei assim, acho que o teto E estava outra coisa, caindo. pago, né? Pago. Eu fui chorando de novo para casa. E algumas pessoas entraram na justiça, porque a gente já tinha gastado com o livro, a gente estava começando e a gente tinha gastado. E aí algumas pessoas falaram, não, eu vou entrar na justiça. E Deus falou comigo, você não vai entrar em nada, você não vai procurar seus direitos, nada. Fui para casa chorando e tal, algumas pessoas entraram em contato comigo, me chamando para entrar, né, com eles, para procurar nossos direitos. Eu falei, não vou, o Senhor não permitiu, não vou. Fui embora para minha casa, chorando de novo. E foi assim, para terminar, para chegar onde eu quero, e foi assim, até eu casar, até conhecer pastor Joaci e casar. Quando eu casei, eu passei também, que eu não fui trabalhar, né? Depois tive o Ítalo e tudo, aí que Deus falou, agora, né? Você vai cuidar da obra do Senhor. E eu me perguntava, Maico, por que Deus estava permitindo eu passar tudo aquilo, porque para mim aquilo era vergonha. Sim. Né? Morar numa cidade como São Paulo, E pessoa não trabalhar. Ninguém entendia o que eu estava passando. E na verdade, ainda mais naquele tempo, né? Muito nordestino e todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando, só a minha porta que não E você tinha acabado de aceitar a fé, pensando, gente... Nossa, tem que mudar a minha vida. E Deus falando, sempre usando vaso. Antes de eu casar, eu ia muito nas igrejas, visitar o pastor Renato, lá a igreja dele, e falava comigo assim, ó, Deus falou que você vai ser... Deus falou que vai mudar a sua vida, de escravo a governador. Na minha igreja lá, Deus falava, ó, você vai ser como Esther. Aí o irmão da pastora, ó, você vai ser, eu vejo você sendo de escrava, outra profecia, de escrava a governadora. Eu falei, mas que é isso, Senhor? Estou sendo de escrava, mas que eu não sou, cadê o governador que até agora não chega, só a promessa. Aí, enfim, eu fiquei muito tempo. Senhor, o que é isso? É obra de macumbaria? É o Senhor? Não é? O que está acontecendo na minha vida? Que eu não estou entendendo. Eu chorava. É por isso que, às vezes, as pessoas, até evangélicas, às vezes elas estão andando e, às vezes, ninguém entende. Às vezes ela está precisando de uma palavra. Eu tinha dia que eu ia ao mercado e eu ia chorando, porque eu não entendia a minha situação. E eu queria tanto ouvir alguém passar por mim e falar uma palavra de consolo. Eu precisava de uma palavra de consolo. Porque quando a gente aceita Jesus, acaba os amigos, a gente não tem amigo, não tem amizade. Acaba que você não tem aqueles entretenimentos do mundo que antes tinha, né? A gente fica isolado. E eu me encontrei assim, isolada, até que casei com um pastor, como eu já havia falado. E Deus fez uma promessa para a gente retornar para essa cidade, a qual eu não queria, porque aqui também eu já passei muitas coisas. E quando a Yasmin começou a falar as coisas que Deus estava fazendo com a Yasmin, eu comecei a lembrar. Foi Jesus. O Senhor está fazendo com a Yasmin o que o Senhor fez comigo. Será que a Yasmin, o Senhor vai fazer a mesma coisa? E aí, quando eu cheguei aqui em Ipanema, que foi muito difícil para a gente, né? A gente veio para cá, Deus mandou, não foi fácil, né? E o Senhor usou um vaso de Deus, onde eu tive uma experiência muito grande com o Senhor, que eu fui entender o mover de Deus. Eu fui entender que o Senhor era comigo mesmo naquela luta tão grande que eu estava passando, que para mim eu estava no fundo do poço. Mas, na verdade, tinha alguém comigo naquele fundo do poço, como tinha com José. Na verdade, tinha alguém que estava ao meu lado o tempo todo, porque senão eu não aguentaria passar o que eu estava passando, que era tão difícil. E eu cheguei aqui em Ipanema. Passou 9 meses, uns 10 meses. Foi um pastor na minha casa, lá de Vitória. O pastor nunca me viu. Uma irmã também, lá de Conceição, foi pedir oração para o pastor Joaci. E esse pastor começou a me entregar coisas que só eu sabia, né? Só eu que tinha passado. E começou a falar comigo, filha,
lembra da faculdade que eu tranquei? Foi eu que tranquei aquelas portas. É forte. Lembra daquele curso? Você lembra daquele emprego que você não entendia nada? Como você era difícil, você brigava com meus anjos. Eu mandava meus anjos guerrear com você aqui na terra. E você brigava com meus anjos porque você queria. E eu fechava as portas, eu que não deixei você trabalhar. Foi eu que não deixei você fazer faculdade, filha. Porque se você tivesse feito aquela faculdade, o que você já está passando na obra, que era aqui que eu já estava começando a passar umas E aqui lutas, também, no início... Nosso Pai, misericórdia. Você ia falar assim, Senhor, eu não vou continuar, eu vou trabalhar, eu não vou ficar. E por isso, filha, que eu te escolhi para uma grande obra, eu não deixei você fazer faculdade. Porque senão você não iria continuar na minha obra, porque está sendo muito difícil para você. E você ia questionar, ia deixar, ia trabalhar, falar, eu não preciso disso, eu não preciso ser humilhada, eu não preciso que ninguém pise em mim. Então você não iria continuar na minha obra. Eu tirei tudo de você, porque você não imaginaria. Tirei casamento, aí começou a falar da minha vida todinha, tudo. Tudo que eu não entendi, porque nem casamento eu não entendi. Eu não falei muito aqui, mas foi muito difícil, eu não entendi. E aí aquele homem trouxe uma resposta que até hoje... Uma indagação que às vezes tira no seu coração. Que tira no coração, que hoje eu sei que... Que foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Deus fechou a porta, Deus fechou a faculdade... Deus fechou tudo por causa de uma grande obra que ele teria comigo e que ele tem ainda, né? Que a gente continua aí na obra do Senhor. Então, esse foi uma das coisas que me marcaram muito. E que eu pude ver Deus o tempo todo comigo, mesmo naqueles momentos tão dolorosos, tão doídos. Tinha dia que eu falava assim, eu vou sumir. Eu me lembro quando o pastor Joaci, eu fui para a igreja dele, e ele começou a frequentar a minha casa, estava eu, ele e a minha irmã. Eu falei para ele assim, eu vou sair ali, eu vou dar uma volta. Aí eles ficaram preocupados comigo e foram até atrás de mim, porque eu estava assim tão triste, porque nada acontecia na minha vida. Acontecia na vida de todo mundo, menos na minha, né? Então eu não sabia que era o tratar de Deus comigo. Eu não sabia que Deus estava apenas permitindo tudo aquilo, eu passar por tudo aquilo, porque seria uma grande obra. Eu poderia desistir no meio do caminho, porque a nossa obra é muito ardida. Tem gente que fala assim que o povo de Israel tem várias coisas, né? Eu imagino que Deus deixou eles rodando 40 anos. Até a Bíblia acho que tem um ponto que fala que se eles já entram direto na guerra, ficava, tipo assim, pra eles voltar seria muito mais fácil. Agora você rodou pra você voltar. Por mais que a distância é pequena, mas só de tanto pra você, né? Igual eu, tenho promessa de ficar muito rico. Rico. Deus tem promessa. Só que eu começo, por exemplo, eu começo a ganhar dinheiro, por exemplo, um dinheiro alto, Deus não permite. Primeiro, que eu acho que meu tupete começa a dar uma crescidinha. Verdade. E segundo, que eu não tenho ainda a maturidade para lidar com muito dinheiro. Mas eu sei que Deus está me preparando na hora. Só que outra coisa, se eu tiver com dinheiro, ninguém passa necessidade do meu lado. Então, assim, eu imagino isso. Então, assim, a gente vê, né? É muito gratificante você ver Deus falando assim, ó, foi por isso. E tem coisas que nós não vamos entender agora. Não vamos entender. A resposta ele me deu. Eu procurava essa resposta há tanto tempo. Por que, Senhor? Né? Porque eu passei por isso. Era obra do mal, era o Senhor permitindo, e o Senhor falou comigo. Ainda falou, você guerreava com os meus anjos, você era teimosa, porque eu queria trabalhar, eu precisava. Só que eu não sabia que Deus estava tratando comigo por uma grande obra, né? Não me deu o diploma, porque ele sabia que a gente, às vezes, é orgulhosa, seria orgulhosa. Eu não vou, igual aqui na cidade, a gente queria trabalhar, né? E Deus fez... E foi uma grande experiência que eu tive com o Senhor. Então, quando a gente fala que com as pessoas assim, é Deus trabalhando, é Deus requerendo a obra de você, é Deus, é porque a gente já passou, a gente sabe o que realmente é Deus, o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. E Ele é poderoso. Então, assim, uma das coisas que me marcaram, mas tem muitas. Tem muitas. Muito bem, voltamos aqui com mais um bloco do nosso podcast. A gente já contou algumas experiências, já falou um pouco do que o Senhor fez na nossa vida, dos chamados. E
Eu queria saber, vou começar aqui com a irmã Cristina. Já tem quantos anos de ministério, irmã Cristina? Uns 18 anos. 18 anos. A Yasmin não tem, porque ela não tem isso, né? Quantos anos, Yasmin? Desde os meus 2 2 anos. anos de 18 idade, anos. 18 anos também. Isso aí também, irmã Cristina. Nós temos agora, rapidamente, aqui a participação da irmã Cristina nesse bloco, né? Para incrementar aqui o nosso quarteto de mulheres. A gente sempre brinca que as mulheres vão estar em maior quantidade no céu. Que as que sempre estão mais na igreja, estão mais na obra, mas é brincadeira, né? Vão estar no céu aqueles que forem lavados, remidos e permanecerem fiéis até o fim, né? E todos os homens que estão nos ouvindo aí neste momento, se você não aceitou Jesus, venha para esse rebanho que é grandioso, né, e que o Senhor está preparando para permanecer para sempre nas passagens celestiais. Quantos anos de cristã você já tem? Eu desde 2015, né? Desde 2015, 2025, 10 anos. Para a glória do Senhor Então, Jesus. eu sou a mais velha da turma, eu tenho Ó. 25 anos na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor. E a gente passa por muitas situações, sejam boas, elas ruins. E eu falei que esse bloco vai ser um pouquinho mais leve. Eu queria saber da irmã Cristina, qual foi a situação mais engraçada nesses anos de caminhada que a irmã já passou? Mais engraçado. Mais engraçada, alguma coisa assim, ministerial, alguma coisa de um irmão que você já se deparou e falou assim, gente, isso aqui realmente pode ser também uma bênção que Deus fez na sua vida, que te encheu de riso, né? Como o Senhor falou com o Jó, né? Para você rir de novo, ou com Sara, né? O nascimento de Isaac a encheu de riso, né? Alguma coisa engraçada. Você já passou? Olha, muitas coisas, né, o Senhor já fez na minha vida, que assim, me encheu de muita alegria. Foi uma das coisas também que me marcou muito a vida do meu filho, a chegada do Ítalo. Quando eu engravidei do Ítalo, eu fiz a ultrassom, pensei que fosse outra menina, né? E chegando ali naquele hospital, fazendo a ultrassom, o médico falou, é um menino. Eu falei, um menino? É um menino. E ali eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito. E falei, Senhor, o meu sonho era ter um casal de filhos, né? Mas eu não sabia que o Senhor responderia tão rápido a minha, né? A minha alegria. E ali eu fiquei muito emocionada, muito feliz. Também estava passando por uma luta difícil financeiramente, mas mesmo assim eu agradeci muito a Deus, porque foi uma coisa assim maravilhosa que Ele fez na minha vida e muitas outras coisas que o Senhor já fez, que agora eu não me lembro, mas são muitas coisas que Deus tem feito na minha vida, que tem me deixado muito, muito grata a Ele. A minha vinda aqui para essa cidade novamente, como eu já falei no outro bloco, no primeiro bloco, que eu morava lá em São Paulo, e o Senhor trouxe a gente aqui, e eu fiquei muito grata, muito feliz, porque é uma cidade onde eu nasci, né? E as pessoas viram muitas mudanças em mim quando eu cheguei aqui, né? Então, assim, coisas que marcaram muito a minha vida e que eu fiquei muito grata a Deus. Glória a Deus. Yasmin, você já passou por alguma situação engraçada nesse decorrer da sua caminhada na igreja? Ou assim, algo que te encheu de riso? Porque o encher de riso, só para ficar bem claro aqui, é algo que te traz alegria, algo que você fala, nossa, Deus fez por mim. E tem também a situação engraçada, né? De alguma coisa que você se deparou e falou assim, gente, isso aqui, eu não esperava acontecer uma coisa dessa. Alguma situação, você que convive com jovens, né? É mais fácil de ver um tipo de situação que que me é cômica, digamos assim. Tem alguma coisa? Quando a gente mexe com jovens, é muito engraçado lidar com eles. Mas uma situação que eu já me deparei foi que nós estávamos uma vez num ensaio com os jovens e foi muito engraçado, porque uma das meninas, ela não estava conseguindo fazer a dança que nós tínhamos que fazer. E aí ela acabou tropeçando, mas assim, ela não machucou,
Mas aí ela virou e falou assim, gente, não sei dançar, não dá pra mim, não vou conseguir dançar de jeito nenhum essa coreografia daquela música Prepara a Igreja, que o noivo está vindo. E aí foi muito engraçado porque nós falamos assim, não, você consegue sim, aconteceu aqui, mas só foi no ensaio. Você vai conseguir sim e você vai apresentar com a gente. E no dia da apresentação deu tudo certo, do jeito que a gente saiu, saiu. Conseguimos fazer a peça antes, que antes da música tem ali um momento de peça. Então, assim, foi muito bacana, foi uma coisa assim que nós ficamos muito felizes. E ela também, porque ela achou que ela não conseguiria. Ela falou, não tem jeito, não dá pra mim, isso não é pra mim. E deu certo. Ela conseguiu fazer a peça conosco e deu tudo certo. Então, assim, naquele momento ela queria desistir porque ela tinha caído, mas ela não desistiu porque o Senhor, né, estava naquele projeto e também nós incentivamos ela para que ela não desistisse. Então, foi assim, deu muito certo. Para honra e glória do Senhor, nós ficamos muito felizes com aquela atitude que ela teve de não desistir. Glória a Deus, né? Ensaio, geralmente acontecem umas pérolas que realmente ficam marcadas na história e que glória a Deus que deu um caminhar correto aí. Irmã Cristina, já passou por alguma situação engraçada? A irmã Cristina gosta muito de rir, então com certeza vai sair alguma pérola aqui. Várias situações. Conta uma pra gente. Uma mais engraçada foi o dia que eu estava aqui em casa, né? Louvando ao Senhor. E o Mike chegou e me deu um susto. No dedo? Não, né? Ele chegou e me deu um susto. E eu queria continuar louvando e não consegui mais louvar, porque eu comecei a dar muita risada, então parou tudo. Eu tive um fato parecido com esse que a irmã Cristina contou aqui. Eu e meu irmão, nós tínhamos dupla, né? Não sei se a irmã Cristina chegou... você viu a gente cantar. A gente tinha dupla antes dele casar, ter o Dueto Shaddai, a gente cantou por muitos anos. Inclusive, a gente cantava desde meus 5 anos de idade, que eu recordo, né? E teve um dia que a gente estava ensaiando um hino que a gente queria muito cantar aquele hino. Era um hino que falava sobre a caminhada cristã e tal, e tinha uma palavra meio confusa, porque hoje em dia, você quer cantar um louvor, você vai na internet, pegou a letra dali. Mas não. Na nossa época... A Yasmin não sabe disso, porque era diferente. Você tinha que ouvir no rádio, escrever ali. E eu copiei a letra, nem sei se a letra estava certa. E a gente começou a ensaiar, eu entreguei a letra pro meu irmão. E ele tá cantando, e chega uma parte do hino que uma palavra é muito parecida com outra. Nem vou falar a palavra aqui. E ele errou. E eu parei assim, falei, não é assim não. É essa palavra. Não é. Falei, tem certeza que não é. Só que aquilo me deu uma crise de riso tão grande que até hoje nós não conseguimos cantar esse hino. Porque toda vez que chega naquela parte, a crise de riso começa. A gente ensaiou e não conseguiu por causa disso. Isso é uma situação... Tem muitas, né? Mas essa foi uma das que eu lembro com muito carinho. Que a gente ria muito e o pai estava sempre ali com a gente, né? Ensaiando, e ele também caiu na risada e a gente não conseguiu mais cantar esse louvor. O hino é até um hino dos levitas, que fala tem crente para todo lado, crente igual formiga, e tem uma parte do hino ali que meu irmão não falava certo, e eu não consegui cantar esse louvor mais de jeito nenhum. Toda vez que eu ouço ele, eu ainda lembro desse ensaio. Então, assim, marcou bastante, né? Nessa época foi uma coisa bem engraçada. E você, meu bem? Tem alguma situação... engraçada? Verdade, assim, que você viveu? Pergunta a minha mãe, mas perguntando sobre personagens, né? Pergunta a minha mãe a passagem bíblica, o personagem bíblico que mais inspira ela. Qual que é o personagem bíblico que mais inspira a irmã Mais Cristina? inspira a história. Eu fico muito feliz com a história de Ana, né? Porque Ana foi uma mulher que para nós é referência, né? Porque ela, mesmo com todo o sofrimento, com tudo que ela passou, com toda a afronta, ela venceu, né? Ela venceu e nós podemos espelhar, né? Na história de Ana, porque para muitos ela seria só mais uma, né?
mas uma daquelas que, no caso, como que eu posso dizer? Daquelas que poderia desistir, né? Mas ela foi até o fim, mesmo em gemidos, mesmo sem palavras, ela venceu. E ela conseguiu permanecer fiel nos pés do Senhor. Então, para mim é um grande exemplo, porque muitas das vezes nós passamos por lutas que nem chega o tamanho da luta que a Ana passou. E às vezes, muitas vezes, nós queremos desistir, nós queremos jogar tudo pro alto e parar. Mas ela foi fiel até o fim, ela venceu. E o que ela prometeu ao Senhor, ela cumpriu. Porque muitas das vezes nós prometemos, mas quando chega na hora que nós recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, nós não fazemos aquilo que nós prometemos. Porque uma coisa é você prometer antes de acontecer e depois você cumprir. E ela, por mais que ela sofreu, por mais que ela passou por tribulações, por coisas, né, por calúnias, porque muitas pessoas falavam dela, né, que ela estava bêbada, que ela estava embriagada, né? Ela não deixou se abater, né? Ela venceu. Então, que nós também possamos vencer dia após dia, porque o nosso Deus, ele passou tudo por nossa causa. Ele sofreu, ele foi levado como cordeiro amantadouro, e nem sequer abriu a tua boca por amor de cada um de nós. E o castigo que estava sobre ele é o que nos traz a paz. Então ele passou por tudo sem merecer, né? E nós, por que nós não podemos passar? Passar e ser mais grato, porque se nós estamos passando é porque ele sabe que nós podemos suportar, né? E ele sofreu tudo por amor de cada um de nós, mas não devendo nada, não sendo culpado, não sendo merecedor, ele passou, né? Então, que nós venhamos, quando chegar a luta, que nós venhamos passar e lembrar que Cristo passou sem ser preciso passar, mas ele passou por amor de cada um de nós, né? Então, assim como ele passou, se nós estivermos firmados nele, estivermos ligados nele, nós vamos vencer também, porque ele nos prometeu que se nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão, e se passarmos pelo fogo, ele não nos queimará, que ele estará conosco. Então, ele passa conosco na bonança, mas também passa conosco quando as coisas não estão bem. Todos os momentos nós temos que pensar que ele está conosco, que ele prometeu. E ele é fiel para cumprir aquele que tem nos prometido. Louvado seja o A irmã nosso Cristina Senhor. não estava aqui e as duas personagens das Cristina foi a mesma, né? Glória a Jesus. Elas não estavam aqui e para você Meu ver que a Deus. palavra ela nunca volta vazia, né? Verdade. Ela E tem eu o sentido e uma forma, né, de Glória trabalhar a Jesus. diferente. Fazer uma pergunta rápida aqui para ver quem conhece Bíblia. Toda mulher cheia de Deus aqui. Vamos ver quem conhece Bíblia aqui. Yasmin, a frase: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Tá na Bíblia ou não? Não tem problema errar, tá, irmãos? É só um conhecimento Eu geral acho que aqui. não. Tá, não. Tem essa nunca vi, não. Certa resposta, não está na Bíblia. Esse é um verso comparado ao que está escrito em Salmo 145:14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Uma situação engraçada também que eu já vi, a pessoa falando, né, uma frase como essa e afirmando que estava na Bíblia. Aí a gente virou e falou assim: não, isso não está na Bíblia. Se não tá, pode pôr que tá certinho. São coisas que a gente vê na caminhada por pessoas, às vezes, sem falta de conhecimento. Claro que a gente não vai guardar tudo, mas a gente não pode afirmar que algo está escrito se algo realmente não está escrito. E são muitas perguntas que, às vezes, inclusive, tem uma passagem que
que fala um texto que é muito citado. Por exemplo, quando você vai pregar Jesus, aí as pessoas não acreditam sobre a volta dele. Falam assim, desde que meu avô era pequeno, se eu falar nisso, mas Jesus nunca voltou. E essa palavra está na carta de Pedro. Quando o Pedro está escrevendo ali, e ele cita que muitos falam que desde os nossos antepassados essas promessas estão sendo faladas, mas não se cumpriram. Mas o Senhor, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aí ele fala que Jesus virá, né? Tá ali na carta de Pedro falando sobre isso. Outra palavra, irmã Cristina. Essa aqui está na Bíblia? Faça o bem sem olhar a quem. Não. Não lembra, não? Não lembro, pode ser que tenha essa palavra quase igual, mas essa palavra não. Não, realmente. Vocês têm ela também com o mesmo sentido. Com o mesmo sentido, só de outra forma. Mas não tem, não. A palavra está escrita em Gálatas 6:9, que fala, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, né? Não fala para nós fazer o bem sem olhar a quem. Na realidade, é um ditado popular que a gente tem que seguir, mas sempre em mente, né? Nada que a gente faz fica sem recompensa. Seja boa ou seja ruim, né? O Senhor, ele tem visto todas as coisas e a nossa recompensa virá, né? Se nós fizermos o mal, nós vamos colher coisas más, né? Mas se nós fizermos boas coisas, ainda que nós não recebemos aqui em vida, nós receberemos em glória. Aleluia. Pergunta rápida para nós encerrarmos aqui. Quem souber, responde. Quem vivia falando essa palavra? Filhinhos. Salomão, Mateus ou João? João onde está? João está na carta que ele escreveu, 1 João. Em 1 João 1:10, se eu não estiver equivocado aqui. Ele alerta, né? Filhinhos, não sabeis. Filhinhos, preste atenção. E essa palavra que o Senhor tem para nós aqui. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade que o irmão Marco e o irmão Verônica teve nos concedido. Deus continue abençoando de vocês. E eu gostaria de falar para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, aqueles que não têm mais esperança de vida, não têm mais perspectiva nenhuma na sua situação atual. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas frustrações, eu não sei o que aconteceu com você ao decorrer da sua vida, ao decorrer da sua caminhada. Mas eu vim aqui para te falar que Jesus está voltando, que o Mestre ele vai vir e que a igreja vai ser arrebatada e que Jesus te ama, ele pagou um preço na cruz do Calvário pela sua vida, não foi em vão que ele desceu nessa terra como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, e o que ele pediu na cruz foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, em um mundo caótico, em um mundo onde nós estamos vendo as injustiças prevalecerem, onde nós estamos vendo que os soberbos estão se levantando, escolha ser diferente nessa nação, escolha ser diferente nesse tempo. Jovem que está me ouvindo, escolha ser diferente no âmbito que você está, em qualquer lugar onde você estiver. Escolha ser diferente, escolha Cristo, porque Ele tem vida para você e Ele é aquele que nos garante a vitória. Os grandes testemunhos que foram dados aqui nesse momento que nós tivemos aqui, não sei se você vai assistir de manhã, de tarde ou de noite, mas eu tenho certeza que vai tocar, né? Que vai chegar ao endereço certo. Porque a palavra, quando nós nos posicionamos na presença do Senhor, aquilo que sai da nossa boca tem um peso, né? E se o Senhor está permitindo nós testemunharmos, é porque tem pessoas precisando ouvir. Pessoas necessitando dessa palavra, que às vezes você vai pregar para uma pessoa, a que Jesus salva, liberta, transforma. O falar, a palavra por si só, ela já tem um poder grandioso. Mas quando nós testemunhamos aquilo que o Senhor fez na nossa vida, muitas vezes chega de uma maneira diferente em alguém que está esperando realmente o Senhor fazer aquilo. As Cristinas não disputem muito. Pode falar, irmã Cristina, olhando para você. É isso, aquela câmera ali. Manda um alô pro pessoal aí. Eu também agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade de falar que nosso Deus, ele permanece fiel, e ele salva, ele cura, ele liberta,
Ele transforma e ele batiza com o Espírito Santo, com fogo. E breve voltará para buscar você, que aceitar Ele como único, suficiente Salvador da sua vida, permanecer firme e fiel e constante até o dia que o Senhor vier buscar a tua noiva, buscar por você. Jesus te ama e Ele quer salvar a tua casa e a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Assim Aleluia. agradeço em nome de Glória Jesus. seja dada. Amém. Deus abençoe a vida da irmã Cristina, Deus abençoe a vida da irmã Yasmin. Só para descontrair aqui já nesse finalzinho, né? Eu lembrei de algo aqui, deixar a irmã Cristina mais confortável. Irmã Cristina, qual foi a maior travessura que a irmã Yasmin já fez até hoje? Que você falou assim, Me pegou agora. É assim. Foram tantas. Mas uma que te marcou mais. uma assim que talvez até te fez rir ou te deixou muito brava. Já sabe. Teve uma vez que eu peguei um cartão de crédito Ah. e eu gosto muito de comprar material escolar. E aí eu peguei o cartão de crédito. Quando ela foi olhar a fatura, tinha R$1.000 de compra. Meu que Isso não foi uma travessurinha, não foi um travessurão. eu muito brava e me proibiu de usar o cartão. É, com certeza. Graças a Deus que nosso Quando problema era é o tigrinho. pequena. Quando era criança. Eu era ainda. menor, mas eu comprei kit de caneta 48 cores, a paleta Nossa, Pastel, Deus. marca-texto, eu sempre gostei. Ih. Eu comprei, ela ficou muito brava comigo. Tirei mesmo. Com razão, né? Tirei o cartão. Não vou pegar o cartão mais escondido. Sempre tem aquelas coisas assim que marcam a gente, né? É, eu acredito que talvez a irmã Cristina não fazia muito uso da vara, né? Eu já levei umas varadas. Umas Só varadas, chinelada chinelada mesmo, boa. Umas vaiadinhas de vez em quando, sempre tinha umas vaguinhas em casa, só que quebrava. Não, era eu que quebrava. É o Ítalo quebrava as varinhas todas. Eu corria muito. Se desse tempo de eu ver, ó. Qualquer lugar que eu tivesse, eu passava. O Ítalo quebrava todas as vagas que a gente É, pegava. olha pra você ver. Ela não precisou, ela não apanhou muito, a Yasmin Mais quieta, né? mais quieta. O O Ítalo Ítalo é já mais- era mais levadinho, fazia mais arte. Mas a Yasmin era mais tranquila. É, quem me vê assim, nessa tranquilidade, quando eu era criança, o meu irmão sempre foi muito de colo. Chegava nas reuniões e a minha mãe conta que ele cansava ela de tanto que ele ficava no colo, pesado. E eu cansava a minha mãe de tanto ela andar atrás de mim. Porque eu ia no fio, tomava água, ia no garfo de café, eu tomava café, eu ia no banheiro, eu corria pra lá e pra cá. Eu nunca tive aquele, como diziam os antigos, sofrimento de ficar quieta. E hoje é totalmente diferente. contrário, eu sou tranquila, né? Já corri o tanto que eu tinha que correr. Então a gente sempre passa por umas fases bacanas na vida da gente que, Boas, tipo assim, algumas a gente tem vergonha até, E outras mas tem outras que orgulho. nos fazem rir bastante. Eu quero agradecer a participação da Yasmin, né? Volto sempre, essas portas estão sempre abertas para vocês aqui, irmã Cristina também, a minha sogra, meu irmão Mike, né, que está aqui agora, o Luan também, que estava antes e já saiu, que Deus em Cristo vos abençoe. Também, se alguém quiser o estúdio para fazer um canal do YouTube. Ah, sim, nós temos esse estúdio de podcast aqui, né? Ele está apto para alugar quem precisar aí, né? Fazer seus vídeos para o YouTube, quer fazer seus podcasts, quer trazer um convidado, né? A gente disponibiliza esse espaço aqui para você. Está falando de Jesus ou para você que quer falar também de um trabalho, né? Que você está projetando aí, que você tem um sonho? Essa é a oportunidade para você. E a irmã Yasmin já falou aqui, a irmã Cristina vai falar? Não, tá, já falei. A outra irmã Cristina também já falou. E eu quero falar para você que está caminhando aí na fé, né? Já foi falado aqui para as pessoas que estão afastadas, pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento, mas eu quero falar para você que está caminhando. Tem momentos que a caminhada é difícil, né? É o período que dá aquela sonolência, que a gente está acomodado, tanto faz se a água correr para baixo ou para cima do corvo, como dizia meu pai. Há momentos assim, há momentos na caminhada cristã. Mas eu quero dizer para você que o Senhor continua o mesmo. Ele te sustenta, ele realiza sonhos, mesmo que não seja no seu tempo, mas ele realiza, conforme já foi contado aqui no primeiro bloco. Você pode assistir tudo aí depois. Vai estar no nosso canal disponível. Eu quero falar para você, não desanima, porque nós estamos muito mais perto da volta de Jesus. E ele só vai levar aqueles que estiverem firmes. Você vai chegar lá, eu tenho certeza. Fica firme, que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus esteja no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. É isso aí.